E foi publicada no Diário Oficial de hoje, dia 8 de novembro de 2024, a Resolução SEDUC número 95 de 2024. Essa resolução que determina as regras para o processo inicial e para o processo de atribuição de aulas ao longo do ano. E eu vou falar sobre essa resolução no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Bom, antes de falar sobre o processo de resolução, dessa resolução, eu quero agradecer as várias mensagens que eu recebi nos últimos vídeos com relação à questão do problema na garganta, que eu estou me recuperando. Então, eventualmente pode ser que a voz fale durante o vídeo, eu peço desculpa já de antemão, mas agradeço de coração pelas mensagens, pela preocupação de vocês, mas estou melhorando, tá bom? Logo logo eu estou 100%. Essa resolução 95, ela revoga as resoluções anteriores que tratavam do processo de atribuição de aulas, e ela é que tem validade a partir de agora. É uma resolução bem extensa, tem 45 páginas, vários artigos, então eu não farei a leitura completa da resolução, vou fazer uma análise breve do que consta, e alguns itens que eu achei importante nesse primeiro contato com a resolução, que eu vou deixar aqui na tela, vou mostrando para vocês também, para que vocês possam verificar. E de toda forma, eu vou deixar um link para que você possa baixar a resolução e fazer a leitura, caso ainda não tenha. E esse vídeo ele não dispensa a leitura da resolução, tá? Esse vídeo é meramente informativo. É responsabilidade de cada professor fazer leitura dos documentos legais para se inteirar de todas as regras, tá bom? Então, baixa a resolução, leia com calma, com paciência, porque é longa, mas tem muito. É a vida do professor próximo ano, no processo de atribuição de aulas inicial e no decorrer do ano, como eu falei anteriormente. Então, vou colocar aqui na tela a resolução para que vocês possam acompanhar junto comigo. Resolução SEDUC 95. Então, aparecendo aqui, essa resolução dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do quadro do magistério e dá providências correlatas. Bom, no primeiro momento, essa resolução ela já coloca a responsabilidade ao diretor da unidade escolar e à Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas pela gestão do processo de atribuição conforme o nível de atuação, né? Se é supervisor, nível de diretoria de ensino, diretor na unidade escolar. Ele fala sobre o que deve ser observado para o processo de atribuição de aulas. Então, o interesse pedagógico da unidade escolar e o direito subjetivo dos estudantes está em primeiro lugar. Segundo, a permanência do professor em uma única unidade escolar quando possível. As indicações e opções dos docentes realizadas no momento da inscrição observada a legislação. E, por fim, a classificação dos professores e as situações de compatibilização de horários quando possível. Então, em último ponto aí de importância, de relevância, está a classificação dos professores. Compete ao diretor regional de ensino designar aí uma equipe que vai fazer parte de uma comissão de atribuição de aulas e o diretor da escola é responsável pela atribuição na unidade escolar. Então, para viabilizar a proposta pedagógica da escola, eles devem compatibilizar sempre que possível as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de trabalho dos professores, as opções dos docentes no momento da manifestação de interesse, as situações de acumulação remunerada, observando a situação funcional de cada docente, e a ordem de classificação. Classificação sempre em último lugar. Em nível de unidade escolar, caberá à comissão regional orientar e auxiliar o diretor quanto à realização adequada dos procedimentos. E o supervisor da unidade escolar também vai colaborar nesse processo. Nesse primeiro capítulo ele fala sobre atribuição geral, o artigo 4º, fala sobre o professor deve ter formação adequada, deve estar inscrito, licenciatura plena. Eventualmente o professor pode ter aulas atribuídas de outras licenciaturas que ele tenha realizado. E a disciplina de educação física tem que observar a lei estadual 11.361, que
só serão atribuídas as aulas aos docentes que tenham a inscrição no CREF, tá? Devidamente habilitados, portadores de diploma de licenciatura e histórico escolar nessa disciplina e devem apresentar o registro do CREF atualizado. A atribuição de classes dos anos iniciais somente para os professores candidatos à contratação das formações concluídas. Então, se você é estudante, você não pode ter classe atribuída dos anos iniciais, e somente esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas na forma prevista é que estão autorizadas as atribuições de portadores de licenciatura plena conforme resoluções especificadas pelo item B da indicação do Conselho Estadual de Educação número 213, os portadores de licenciatura curta, estudantes de licenciatura plena, conforme o item B da resolução, que apresente pelo menos 160 horas de estudos na disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico escolar do curso, portadores do diploma de bacharel ou tecnólogo, e esses são os últimos aí na ordem de possibilidade de atribuição de aulas. Então, somente esgotadas as possibilidades de atribuir aulas aos docentes licenciados é que esses outros estão autorizados a ministrar aula. Isso já era assim, então não muda muita coisa. Vou passar mais adiante porque tem algumas mudanças que são importantes. Tem um item aqui que diz que após a constituição da jornada de trabalho a composição de carga horária, o docente poderá completar a carga de trabalho até o limite de 36 aulas, equivalendo a 44 horas semanais. Nesse ponto, eu acredito que tenha que ter ainda a regulamentação da nova carga horária com base nas aulas de 50 minutos, para ver se vai dar essas 44 horas, sendo 36 aulas. Precisa aguardar, ver como que a SEDUC vai implementar essa alteração, ainda não foi regulamentada por resolução nem portaria, como que vai ficar a composição da carga horária dos professores. As classes ou aulas em substituição só poderão ser atribuídas aos docentes que venham efetivamente assumi-las, não pode ter substituições sequenciais, e o aumento de carga horária do docente que se encontra em licença ou afastamento a qualquer título somente será concretizado para todos os fins na efetiva assunção do seu exercício. A redução da carga horária resultante da atribuição de carga horária menor ou perda de classe ou aulas no decorrer do ano, ou ainda em virtude de cessação de designação, será concretizada de imediato à ocorrência, independentemente de o docente se encontrar em exercício ou licença, exceto nos casos de licença saúde, licença gestante, licença adoção, paternidade e licença acidente de trabalho. Todos os outros afastamentos ele cessa de imediato. Quando é licença saúde, encerrou a licença, aquele atestado, aí encerra a redução da carga horária. O docente contratado, esse ponto é importante, perderá as aulas livres e ou substituição quando o auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, for superior a 15 dias consecutivos, cabendo a submissão do requerente à perícia médica junto ao INSS, for superior a 15 dias interpolados por auxílio doença dentro do período de 60 dias, e aqui eu noto uma mudança porque antes falava que se o afastamento fosse superior a 15 dias, no caso do professor com o mesmo CID dentro no prazo de 60 dias, isso não está claro aqui nessa resolução. Eu creio que não mude porque é uma norma do INSS. Atestado com o mesmo CID no período de 60 dias, ultrapassou 15 dias auxílio doença. Se for CID diferente, não. E se for superior a 30 dias de auxílio doença de forma contínua ou interpolada, independente do motivo. Então, ao longo do ano, você teve afastamento que superou 30 dias de auxílio doença, independente do CID, independente do motivo, as aulas são retiradas. Isso se aplica também aos docentes contratados que estão no programa de ensino integral. As aulas em substituição serão retiradas imediatamente dos efetivos, não efetivos e contratados quando houver afastamento ou licença, aplicando-se o disposto no parágrafo 6º desse artigo quanto ao pagamento. Então, cessou, reduziu a carga horária, já era. Então, para de pagar aquele valor.
Então, aulas em substituição. Pegou licença, seja de 2 dias, a resolução já permite que o diretor retire as aulas. Docente efetivo ou não efetivo, que tenha caracterizado a situação de inassiduidade pelo período superior a 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias intercalados durante um ano, terá sua classe ou aulas liberadas em substituição a outro docente. Docente readaptado que estiver programado a pasta, ele pode ser reconduzido ao final do ano letivo, desde que seja avaliado favoravelmente. Tá? Ele pode ser reconduzido. Dando sequência, vou lá para baixo agora, porque tem muita informação e algumas mudanças importantes no que dizem respeito à ampliação de jornada, diminuição de carga horária. Isso, né, não significa que os outros artigos não são importantes da resolução, tá? Mas é importante observar toda a resolução. Tá? Os docentes titulares de cargo e não efetivos designados, que estão afastados ou nomeados, participarão do processo de atribuição, sendo-lhes obrigatória a atribuição de classes em aulas em nível de unidade escolar de origem ou diretoria de ensino, exceto aos que se encontrem em quaisquer das situações a seguir especificadas, sendo-lhes vedada a atribuição de classes e aulas enquanto nelas permanecerem. Então, quem está readaptado participa do processo, mas não tem aulas atribuídas. Quem está designado para o programa de ensino integral, bem como seleção para essa designação nas novas unidades que vão aderir ao programa. Então, você está na escola, a escola vai se tornar PEI, você vai continuar, você não participa da atribuição de aulas. Quem está em licença sem vencimentos, nos termos do artigo 202, vigente no primeiro dia de atribuição, ou com autorização para gozo dessa licença já publicada. Se ele apresentar a declaração de próprio punho do compromisso de iniciar a fruição dentro do prazo legalmente estabelecido, ele não participa da atribuição de aulas. Afastamentos, nos termos do parágrafo 22 do artigo 126 da Constituição Estadual, afastamento nos termos do artigo 70, afastamento para atividades burocráticas, afastamento junto às prefeituras, não se encontrar em exercício no mínimo há 1 ano por caracterização de abandono ou de inassiduidade com a devida instauração de processo administrativo. Docentes que estão designados, CGPG, CGPAC, enfim, coordenação, vice-direção, direção, etc., participam do processo de atribuição, têm aulas atribuídas e essas aulas serão ofertadas em substituição aos docentes titulares, efetivos e contratados e candidatos à contratação. As classes em aulas que surgirem em substituição decorrentes de licença e tudo serão atribuídas ao longo do ano, podem ser utilizadas pelos titulares de cargo também para completar a sua jornada. Então, vamos dar sequência aqui. Cara, a resolução é gigantesca. Tem a constituição das aulas, como que deve ser feita, alteração a redução de jornada. Então, para todos os fins, isso sempre surge dúvida ao longo do ano. É vedada a redução de jornada de trabalho sempre que existirem aulas livres das disciplinas do respectivo cargo disponíveis para a constituição de jornada do docente na unidade escolar. Então, o docente faz lá no momento da inscrição, ele solicita a redução de jornada que está inscrito, exceto a redução para a jornada reduzida de trabalho, que é da carreira antiga. E aí só vai acontecer a redução nas seguintes situações: se houver diminuição do número de turmas na unidade escolar em relação ao ano letivo anterior, considerando que não tem a quantidade de aulas para ele compor a jornada dele, para constituir a jornada, da alteração do quadro docente em decorrência de transferências de titulares de cargo oriundos de escola que tenha aderido ao programa de tempo integral ou de ensino integral, ou escola que tenha sido implementado o programa de ação de parceria Estado-Município, onde houve a municipalização. Quando houver alteração de quadro docente em decorrência de extinção ou municipalização de unidade escolar, provimento de cargo nas classes do quadro do magistério desta Secretaria de Educação em regime de acumulação de cargo ou função. Então, se houver essas situações, aí o diretor pode proceder com a redução da jornada do professor. Caso contrário, ele não reduz. E ainda tem uma outra situação. Quando há redução de jornada, o docente ele permanece no decorrer do ano
em que ocorrer a redução com a jornada de trabalho de menor duração, que é a que ele está pleiteando, e mais as aulas que excederem a título de carga suplementar até o limite das aulas que ele tem na jornada antiga. Então, isso só vai se complementar mesmo no ano seguinte à redução da jornada. Ele permanece esse ano com a carga horária maior ainda. Tá? Agora, com relação à ampliação de jornada, é algo que tem mudanças. Tá? Então, ela se faz com aulas livres da disciplina específica do cargo, existentes na unidade escolar de classificação do docente, ou com aulas livres da disciplina autorizada na mesma licenciatura plena, ou com aulas dos componentes da parte diversificada, como também os itinerários formativos da habilitação, prioritária e alternativa, respeitando o direito dos demais docentes titulares de cargo da unidade escolar com relação às disciplinas dos respectivos cargos. E aí, o que muda? A ampliação da jornada de trabalho em nível de unidade escolar somente será atribuída ao docente titular de cargo que obteve 90% ou mais de frequência no período compreendido entre 15 de fevereiro e 31 de outubro. No processo inicial de atribuição de aulas, o docente titular de cargo que tiver computado 60 faltas aula não fará jus à ampliação de jornada de trabalho docente. E mais, piora, tá? No decorrer do ano letivo, o docente titular de cargo que atingir 60 faltas-aula ou 12 faltas-aula no mês perderá a ampliação de jornada no ano letivo vigente, ficando submetido à jornada imediatamente inferior anterior, como também ficando-lhe vedada a ampliação de jornada de trabalho no decorrer do ano letivo e o subsequente. Então, se você tiver 60 faltas-aula ou 12 faltas-aula no período aí de 15 de fevereiro a 31 de outubro, você já não consegue ampliar a jornada. Se você tiver essa quantidade ao longo do ano, você perde a ampliação, não só perde a ampliação, como nesse ano, em 2025, você não pode ampliar mais, e nem em 2026. Então, uma mudança significativa. Isso aplica-se aos docentes também da Lei Complementar 1374. O que eles vão considerar como dias letivos? Aqueles que são ministrados em sala de aula, desprezando todo e qualquer tempo em que tem ausência ou afastamento, exceto os dias de orientação técnica, chamados convocados no caso dos jogos escolares, nomeado ou designado como dirigente regional de ensino, afastamento nos termos 1, 2, 3 do artigo 64 da Lei Complementar 444, licença nojo, gala, folga TRE, licença maternidade, paternidade, licença adoção, falta doação de sangue e convocação do tribunal do júri. As demais licenças, elas ficam, as demais ausências, né, elas são consideradas e fica vedada a ampliação de jornada em nível de diretoria de ensino. E agora, com relação à carga suplementar, que era algo que muita gente estava me perguntando também. A atribuição de carga suplementar ela se faz em nível de unidade escolar e diretoria de ensino, com aulas livres e ou em substituição da disciplina da habilitação e autorização do docente, bem como as disciplinas decorrentes de outras licenciaturas que ele possua, ou com aulas dos componentes da parte diversificada e ou itinerários formativos da habilitação, prioritária e alternativa. Durante o processo inicial, o docente não poderá declinar das aulas existentes na unidade escolar para concorrer à atribuição de carga suplementar em nível de diretoria de ensino. Então, se tem aulas na sua unidade, você não pode suplementar na diretoria, você só pode suplementar na diretoria de ensino quando não tiver mais aulas na sua unidade escolar. As aulas do ensino colaborativo poderão ser atribuídas como carga suplementar somente aos docentes que possuem habilitação ou autorização para lecionar na educação especial, respeitando o direito dos demais titulares de cargo da unidade escolar. No processo inicial de atribuição da carga suplementar, será observado que se o docente não tiver 90% ou mais de frequência, ele não pode ter carga suplementar, período de 15 de fevereiro a 31 de agosto.
Processo inicial de atribuição: o docente titular de cargo tiver computado 60 faltas aula, não poderá ter atribuída a carga suplementar. No decorrer do ano letivo, o docente titular de cargo que atingir 60 faltas aula ou 12 faltas aulas no mês, aí é pior ainda do que a ampliação, tá? Se você tiver 12 faltas aula em um mês, perderá a carga suplementar, ficando-lhe vedada a atribuição da carga suplementar no decorrer do ano letivo e no ano subsequente. Isso se aplica também para os docentes da carreira antiga e da carreira nova. E aí aquela mesma regra de quais ausências que são consideradas, né? Isso não muda, se mantém. Composição da carga de trabalho, isso não mudou muita coisa, aulas de substituição, aulas livres, e aí depende da situação. O professor titular de cargo ele pode compor a carga horária dele com aulas em substituição para não precisar ir para outra unidade escolar, isso sem descaracterizar a situação de adido, dependendo da situação. E, enfim, vamos dar sequência aqui. Designação do artigo 22. O artigo 22, eu vou gravar um vídeo para falar só sobre o artigo 22, porque é um tema bem complexo. Esse vídeo aqui já está bem longo, né? Então eu vou focar no artigo 22 em um próximo vídeo aqui do canal. Então não perca, mas já vai fazendo a leitura para tentar entender. Tem algumas pequenas mudanças que eu acho que pode ajudar o pessoal na designação aí do artigo 22, mas ele tem regras bem específicas e situações que precisam ser bem compreendidas pelo docente que fizer a opção pelo artigo 22. O atendimento da jornada dos não efetivos, que são os professores categoria F. O docente categoria F, né, no caso, que tenha sido... Vamos lá. Aqui, vou colocar... Voltar lá em cima. Então, docente estável, né? Categoria F. Atribuição de classe e aulas que sejam regidos pela 1374 ou pela 836, se aplicam as regras de acordo com as características da carga horária de cada uma das jornadas, né? Então, o docente não efetivo que não conseguir completar a composição da carga horária em conformidade com o disposto no inciso 2º desse artigo, que em nível de unidade escolar ou diretoria de ensino com aulas livres de acordo com a carga horária, ele poderá, a seu expresso pedido, ter aulas atribuídas no mínimo a jornada inicial de trabalho docente com classe e aulas em substituição a fim de evitar a atribuição em nível de diretoria de ensino. Isso se aplica também aos efetivos que podem compor a sua jornada com aulas em substituição. Os professores que querem ampliar a jornada se aplicam, ampliar a carga horária se aplica a mesma situação. Então, o docente não efetivo que atingir 60 faltas aula ou 12 faltas aula no mês perderão o aumento da jornada carga horária do ano letivo vigente, submetendo-se à carga horária anterior, como também fica vedado o aumento da jornada e carga horária no decorrer do ano letivo e o ano letivo subsequente. Agora deixa eu só voltar aqui na questão da suplementação, porque me surgiu uma dúvida com relação a essa suplementação que eu falei agora há pouco. No caso do docente que atingir as 60 faltas aula ou 12 faltas aula em um mês, que solicitou a suplementação da sua carga horária, ele fica vedado de suplementar no decorrer do ano letivo e no ano subsequente também. Eu não lembro se eu falei isso no vídeo, mas se eu não falei, está falado agora. Então, o governo cercando por todos os lados as ausências dos professores aí por... Tá fácil trabalhar na escola já, então eles querem dar um jeitinho de piorar um pouquinho mais. Bom, da atribuição das salas de programa de sala de leitura, teve mudança, né, na sala de leitura. Agora os professores poderão complementar a sua carga de trabalho, a composição de jornada de trabalho com atividade no programa de sala de leitura. Então, o docente, independente da situação
funcional ele não pode desistir de aulas para assumir o programa Sala de Leitura como professor articulador do programa. Mas ele pode se candidatar, tem que preencher tem que fazer um documento, entregar para a escola, uma proposta de trabalho, sendo aceito, ele pode ter atribuído aí as 20 horas de trabalho. Essas aulas no programa do Sala de Leitura são atribuídas independente da situação funcional, licenciatura, habilitação do docente, respeitando a seguinte ordem: primeiro os titulares de cargo do componente curricular Língua Estrangeira Espanhol, depois os titulares de cargo dos demais componentes curriculares, docentes não efetivos, PNF, docentes readaptados e, por último, os docentes contratados que também podem se candidatar para atuar na sala de leitura. O docente que trata desse artigo aí da sala de leitura, ele poderá complementar a constituição da sua jornada de trabalho até o limite de 32 aulas correspondentes a 40 horas semanais como professor articulador da sala de leitura. Tá? Então, o docente titular de cargo de língua estrangeira, ele poderá compor sua jornada de trabalho até o limite de 32 aulas em nível de unidade escolar, permanecendo na condição de adido. Tá? Então, se não tiver sala, ele for só para sala, tiver aula, se for só para sala de leitura, ele continua na escola, mas se permanece como adido. Readaptado só poderá assumir um turno de sala de leitura se a carga horária for igual ou inferior à prevista nessa resolução, ou se possuir 40 horas semanais, quando poderá assumir 2 turnos de sala de leitura. Então, ele será composta por 20 aulas, que corresponde à carga horária semanal de 25 horas, para ações destinadas às orientações dos estudantes e professores e outras atividades de programa. Tem que realizar o ATPC, carga horária será atribuída a um único docente, sendo considerado bloco indivisível para todos os efeitos do processo de atribuição de classes e aulas. Não pode fracionar essas 20 aulas. Tá? Então, a cada turno pode ter um professor. Então, você tem um turno de funcionamento, um professor, 2, e assim respectivamente. Tá? Vamos lá, dando sequência para finalizar aqui, já estou indo para o final. Aqui o professor que atua no PEI, nas escolas que ofertam exclusivamente as iniciais, as aulas do programa de sala de leitura deverão obedecer à proporcionalidade dos turnos, assim como os outros. Um detalhe é que o professor que não corresponder às expectativas esperadas no gerenciamento da sala de leitura, a perda das aulas como professor articulador deverá ser decidida conjuntamente pela direção da unidade escolar e pelo supervisor de ensino, supervisor educacional da escola, devendo ser justificada e registrada em ata. O docente titular de cargo não efetivo que no decorrer do ano perder ou desistir por quaisquer motivos das aulas atribuídas no programa Sala de Leitura será submetido à redução compulsória para a jornada ou carga horária antecedente de opção, como também ficando-lhe vedada a atribuição de aulas do programa Sala de Leitura no decorrer do ano e subsequente. E o docente contratado que perder ou desistir por quaisquer motivos das aulas do programa Sala de Leitura será submetido à extinção contratual. Em caso de licenças e afastamentos, o docente perderá as aulas atribuídas do programa Sala de Leitura, exceto dia de orientação técnica para os jogos escolares, licença nojo, licença gala, folga do TRE, licença maternidade, paternidade, adoção, falta doação de sangue e convocação de tribunal do júri. Todas as outras licenças, elas cessam do programa. O parágrafo 3º diz que será assegurado o direito à ampla defesa do contraditório aos docentes descritos nesse artigo. Mas, enfim, a gente sabe como é que funciona essa ampla defesa. A jornada de trabalho deve ser distribuída no decorrer da semana para esses professores. Vamos dar sequência aqui. O vídeo acho que é o vídeo mais longo que eu já gravei. Aqui, professor mediador, também é importante, mas aí para cada ano série tem as suas características, quantidade de professores. Professores do ensino colaborativo, né? A escola que tiver matrícula do estudante que necessita de serviço de educação especial
terá pelo menos 1 e no máximo 3. A atribuição seguirá o disposto nesse artigo, o professor para atuar com estudante elegível que frequenta o turno escolar. Então, cada unidade escolar com até 6 estudantes fará jus à atribuição de 9 aulas, sendo equivalente à carga horária de 12 horas semanais, e assim ele vai definir a quantidade de carga horária de acordo com a quantidade de estudantes. E essa atribuição ela poderá ser feita somente para professor especializado quando todas as aulas das turmas da sala de recursos forem esgotadas, tá? Como o da modalidade itinerante. E artigo 39. Caberá à direção escolar atribuir ao docente contemplado com o programa do ensino colaborativo, projeto do ensino colaborativo, as aulas previstas dependendo da quantidade de estudantes da unidade escolar. Distribuir as aulas do docente ao longo dos 5 dias úteis da semana de acordo com o horário de escolarização dos estudantes, respeitando a jornada, carga horária total do professor até o limite de 9 aulas, incluídas as ATPCs. Manifestação de interesse deve ocorrer por meio da sede, deve ser publicado num cronograma. Professor não efetivo e professor efetivo e não efetivo. Aqueles que não manifestarem interesse dentro do prazo estipulado terão aulas compulsoriamente atribuídas para a constituição e composição da sua jornada de trabalho de opção em nível de unidade escolar ou diretoria de ensino. Os contratados que não manifestarem interesse dentro do prazo estipulado terão classe ou aulas atribuídas compulsoriamente referente à sua carga horária de opção em nível de diretoria de ensino. Então, se você é contratado, não manifestou interesse, vai ter aula atribuída de forma compulsória. Os docentes que não comparecerem, tiverem aulas atribuídas compulsoriamente e não efetivo de classe ou aulas atribuídas compulsoriamente aos docentes elencados no parágrafo 3º desse artigo, poderá ser instaurado o processo administrativo. No caso dos docentes elencados no parágrafo 4º, a extinção contratual por descumprimento de normas legais. Então ele coloca ainda que se o professor efetivo e não efetivo não manifestar interesse, ele vai ter aulas atribuídas compulsoriamente, mas pode ser instaurado um processo administrativo para mandar esse professor embora. E o contratado ele pode ter aulas atribuídas compulsoriamente, mas também pode ter o contrato encerrado. Atribuição durante o ano, isso após a atribuição inicial, então aquela atribuição que ocorre diariamente na sede. O docente eventual, ele deverá atuar somente em sua unidade de controle de frequência, podendo atuar em unidade diversa, com a devida anuência do diretor da unidade de origem. Tá? Isso permanece, é um problema, porque tem muita gente que está em escola que não tem aula e o diretor não permite que ele vá para outra unidade escolar. Fala sobre o atendimento obrigatório, né? Poderá ser por manifestação de interesse, caso não ocorra associação para constituição ou composição de jornada de trabalho ou constituição, aquela jornada parcialmente constituída, o docente adido, ele tem que manifestar interesse para sair dessa condição de adido ou para ter a sua carga horária composta. E aí tem toda uma série de sequência e de motivos para que ele tenha que manifestar interesse. Os docentes contratados que tiverem menos de 20 aulas, eles devem realizar manifestação de interesse todos os dias e o diretor vai analisar, vai acompanhar, o professor vai ter que apresentar documento que mostra que ele está manifestando interesse. Se no período de 30 dias ele não manifestar interesse, ele terá a extinção contratual. Aqueles que não manifestarem interesse dentro do prazo estipulado, além de terem as aulas atribuídas compulsoriamente, em nível de diretoria de ensino, ele pode ter a extinção do seu contrato. A atribuição compulsória priorizará aulas na unidade escolar de classificação e nas demais em que o docente esteja em exercício no município da mesma diretoria de ensino nessa ordem. Cabe ao diretor verificar o histórico de atribuições antes de realizar a atribuição de classes e aulas proveniente da manifestação de interesse na sede. Aí, observando os dispositivos nessa resolução e o princípio da razoabilidade, o docente efetivo e não efetivo que não manifestar interesse em atribuição
ou recusar injustificadamente a atribuição de classe e aulas, bem como não comparecer ou não configurar a atribuição de classe, poderá sofrer instauração de processo administrativo assegurado o direito à ampla defesa e o contraditório. Docente não efetivo não atendido em sua sede no processo inicial, que tiver aulas atribuídas em mais de uma unidade escolar, terá como sede a unidade que tenha atribuído aulas livres ou, quando se tratar de aulas de substituição, onde ela estiver com mais aulas. Docente titular de cargo e não efetivo contratado tiver aulas atribuídas na unidade parcial, incluindo as aulas de ensino médico profissionalizante, poderão participar do processo de alocação do programa PEI, mas a designação ela só será concretizada após a atribuição da totalidade das aulas para outro docente. O docente alocado deverá permanecer na unidade de origem até que tenha alguém para assumir as suas aulas. E aí vemos mais regras ao longo do ano, e aí tem várias outras situações aqui, mas não dá para detalhar tudo, do atendimento docente. No atendimento à constituição de jornada, a prioridade sempre é do efetivo e do estável. Se o professor efetivo, por algum motivo, sai do programa de ensino integral, por exemplo, pede a cessação da designação, ele vai ter que ir para as unidades escolares regulares. Então, é feita a retirada de aulas em ordem inversa para constituir ou compor a jornada desse professor. Então, primeiro, quem perde? Os docentes contratados. Segundo, os docentes categoria F. Na sequência, os docentes estáveis. Depois, pela CLT, que acho que tem um só no estado inteiro. Docentes estáveis nos termos da Constituição de 88. Titulares de cargo que tenham carga suplementar. E, por fim, os docentes afastados pelo artigo 22. Tá? Se estiver com aulas do artigo 22 e necessidade de atender um professor daquela unidade escolar, o professor perde a designação e volta para sua sede. Aí é um efeito cascata. E aí, na impossibilidade do atendimento com classe aulas livres, o professor pode ter aulas em substituição, e aí aplica-se a ordem inversa da mesma forma, tá? Quando houver perca de classe e aulas em decorrência da aplicação desse procedimento da ordem inversa, o docente alcançado poderá permanecer com classe ou aulas caso o docente atendido se encontre em licença saúde. E durante o ano letivo, sempre que houver necessidade de atendimento a docentes não efetivos, aplicar-se-á o mesmo procedimento de ordem inversa, exceto a retirada de aula dos docentes efetivos, que estiverem com as suas aulas livres. Tá? Se estiver em suplementação, pode acontecer. Os recursos terão prazo de 2 dias para serem interpostos e 5 dias para a decisão, mas eles não têm efeito suspensivo nem retroativo. É meramente pro forma para dizer que possibilitou ao professor fazer recurso. A contratação do candidato, no caso do pessoal que acumula cargos, só vai poder entrar em exercício quando for publicado o acúmulo lícito, que o superior imediato ele pode responder se permitir que o docente, em situação de ingresso ou de contratação, não tenha publicado o ato decisório de acumulação de cargos. Ele pode responder e arcar com as responsabilidades desse ilícito. É expressamente vedado o exercício de regime de acumulação remunerada de 2 contratos de trabalho. Você não pode ter 2 contratos. Tá? Estamos finalizando já. Docente com classe ou aulas atribuídas em nível de unidade escolar deverá comparecer à unidade escolar no prazo de 24 horas, isso ao longo do ano. Atribuição ao longo do ano. Atribuiu hoje, amanhã você tem que comparecer na unidade. Se não atender esse prazo, perde a atribuição, é tornada sem efeito. E aí tem a lista de documentos que os professores contratados deverão apresentar para a abertura do contrato e o anexo 1, que fala sobre os componentes curriculares da parte diversificada e quais são as licenciaturas prioritárias que podem lecionar essas disciplinas. Então, projeto de vida, todas as licenciaturas podem. Orientação de estudos matemática, somente matemática e alternativa física e química.
Orientação de estudos em língua portuguesa, licenciatura em língua portuguesa e língua inglesa como alternativa, tecnologia e inovação. Nenhum, agora tem que ser alguém com formação específica para atuar em tecnologia. Educação financeira, somente matemática, e redação e leitura, somente língua portuguesa. E aí tem os componentes do itinerário formativo que estão no link abaixo aí da resolução. Como vocês puderam ver, esse ano a secretaria está pegando pesado, tudo é motivo para impedir que o professor possa ter mais aulas atribuídas, ampliar a carga horária, ser designado novamente num programa, num projeto, sala de leitura, PEI, tudo fica impedido esse ano e no ano seguinte. Faltou, não pode suplementar mais esse ano nem no ano seguinte, não pode ampliar a jornada. Tudo processo administrativo. A ideia, acho que é fazer uma limpa, né? Tem muito professor sobrando, eu acho. E aí vamos limpar, tirar todo mundo, que aí abre espaço para a gente poder terceirizar e colocar quem a gente quiser, colocar a empresa que venceu o leilão, assim como tiveram 2 leilões recentemente. E aí de pá de cal em pá de cal a gente vai enterrando a educação aqui no estado de São Paulo, né? A humanidade, somos máquinas, somos robôs, a gente não pode ficar doente, a gente não pode... Enfim, é difícil. Cada ano que passa as resoluções elas ficam piores para os professores e a educação vai sofrendo com tudo isso. Mas enfim. Esse é o apanhado geral da resolução. Vocês viram que eu nem li tudo e esse vídeo ficou, acho que, um vídeo mais longo aqui do canal. Mas necessário por conta dessa alteração. Depois eu vou tentar esmiuçar os artigos para fazer vídeos mais compactos com relação a esse processo aí de atribuição de aulas. Em breve um vídeo sobre o artigo 22, que é importante o pessoal saber as regras do jogo para poder participar aí, que em breve já vai ter o cronograma de atribuição de aulas, e o artigo 22 é um dos primeiros passos aí, primeira atribuição na escola, depois já vem o artigo 22, bom? Então, no mais era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço, sempre que você puder, faça o bem, até o próximo vídeo, tchau.